Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do PradoCast. Hoje a gente vai atravessar o portal entre o clássico e o digital e vai conhecer uma rainha super conectada. Vamos conhecer a sarcástica e majestosa Tirânia Cult e também quem dá vida a essa personagem incrível. Diretora, quem é a nossa convidada hoje, diretora? É Bianca Montanas. Ela é atriz, já brilhou no teatro, atuou em webséries no YouTube, participa ativamente de curtas-metragens e agora reina soberana no mundo digital com sua participação icônica, a Tirânia Cult, uma rainha conectada que faz resenhas de clássicos como Shakespeare e Irmãos Grimm, tudo com humor ácido e teatral. Pessoal, sem mais delongas, recebam com muito carinho Bianca Montanas. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigada por me receberem aqui. É um prazer estar falando com vocês. Bom, gente, sou uma atriz brasileira, né? Uma artista brasileira, aquele lutador apaixonado. Sou muito apaixonada por arte, sou muito apaixonada por teatro, sou muito apaixonada por estúdios de TV. Realmente é o meu lugar. Eu comecei como todo mundo, né? Fazendo teatro amador e tudo. E logo no início eu tive umas oportunidades assim de conseguir um elenco de apoio numa novela. Não sei quem lembra aqui, eu entregando a minha idade. Ó. Salsa e Merengue, fiz uma participação naquela novela. Eu era uma empregada do Vitor Fasano na novela. E depois disso pintou muita participação para mim. Mas eu nunca deixei assim de fazer teatro, né? Porque eu sempre senti que o aprendizado maior, né, a vivência maior do ator, tá não só na questão do palco, mas na questão do que antecede o palco, que são os ensaios. Então a televisão é aquilo que suga, você tem que estar pronto para fazer e fazer bem. E o teatro é aquilo que aprimora. Você pode errar, você pode testar, você fica 1 mês, 2, 3, às vezes testando o andar de um personagem. Então, assim, até já me perguntaram qual que eu gosto mais. Eu confesso que eu não sei dizer, porque estúdio tem um universo mágico, sabe? Câmeras, aquele pano preto e tudo pode acontecer no estúdio. O teatro tem algumas limitações, mas ao mesmo tempo você estar diante do público e ao mesmo tempo vivendo um universo. Você está em 2 lugares ao mesmo tempo, você está naquele universo e está sabendo que a tua mãe está ali, teu amigo, mas ao mesmo tempo. Tudo isso é muito fascinante, então é melhor parar, porque senão eu vou sair falando. Aqui é para qual família? Bianca, qual foi o ímpeto para você começar nas artes cênicas? Resolver fazer teatro? Eu vou te falar uma coisa, o meu ímpeto, eu tinha 3 anos de idade, e eu via televisão e eu ficava fascinada, assistindo televisão às vezes sozinha. E eu sabia o nome de todos os atores, eu fui crescendo, eu era aquela que... Qual o nome daquele artista, hein, Bianca? Eu sabia o nome do elenco inteiro das novelas, eu era louca por novela e tal. Então, a arte foi me buscar em casa, né? A tela da televisão, eu me apaixonei por televisão, que foi a primeira paixão, né? O teatro, ele veio depois. E eu me lembro que na época que eu de vestibular, eu tinha tido uma experiência, uma gincana no colégio, e falaram, por que você não faz teatro? Eu não vim de família de artista e tudo, né? Você já tinha uma expressividade. Eu sempre fui meio perua, sabe? Eu sou aquela que brinco com todo mundo, sou até um pouco, bastante às vezes, criticada. Quando a pessoa não me conhece, ou quando não vai muito, né? Porque nem todo mundo tem afinidade com você, fala, essa garota é exibida e tal. É uma coisa minha, eu sou... Mas sua vibe é muito boa. né? Mas eu sou expansiva, sou... Sabe aquela criança que todo artista tem que ter? Sim. Eu tenho essa criança vivíssima, sabe? É aquela síndrome do Peter Pan, né? Eu tenho. Isso é legal. É legal, mas nem para todo mundo. Tem gente que, né, sei lá, acha que quer chamar atenção, não sei, né? Então isso sempre foi muito presente em mim. Mas eu não vim de uma família, apesar dos meus pais serem super generosos, meu pai já faleceu, né? Nunca me pediram de fazer nada, gostam da arte, mas não tinham conhecimento. E a internet é recente, né? Hoje em dia, tudo que você quiser fazer na sua vida, você não conhece ninguém, você vai lá, você pesquisa, né? Você tem todo mundo ali para te oferecer, né? O primeiro passo, né? E o segundo e o terceiro, né? Mas antigamente, né? Não tão antigamente, não tinha. Então aí eu fui pelo caminho tradicional, fui fazer direito, né?
E aí, bem, enfim, em algum momento eu estava meio infeliz já no início da faculdade e tal, e estava de férias, quando de repente eu vi um diretor falando, vou abrir um curso de teatro e tal. E eu fiquei pensando, curso de teatro. Pronto, né? Entrei, não quis parar nunca mais, né? Fazer direito, Realmente. mas chegou a se formar. Pois é, olha, eu levei 10 anos para me formar, você acredita? O que eu fazia? Eu trabalhava de dia, né, com direito. E aí começaram a aumentar os ensaios, sabe? As oportunidades e tal. E eu comecei a fazer, né, um trabalho atrás do outro. E às vezes começava assim, meio que a abandonar e tudo. Tinha ensaio à noite, às vezes não ia aula, eu estudava à noite. E aí, vou trocar. Aí meus pais, falava para os meus amigos, fala com a Bianca para se formar e tal. E aí eu, vou voltar, meio. Eu estava naquele universo, estava dividida, mas ao mesmo tempo a arte estava levando por alguns caminhos. E inclusive eu até fiquei na dúvida, né, a questão da formação acadêmica. Mas eu acho que aqui fora também a formação acadêmica é super importante. Eu acabei não fazendo uma formação assim tradicional, mas eu fui buscando muito por mim e no meio, através de trabalho, sabe? Sim, você foi buscando. Eu fui amadurecendo. Repito, sou super a favor da formação. E isso foi uma questão de estar nessa divisão, né, para mim. E face às oportunidades que surgiam, eu achava que eu ia me isolar um pouco de mercado e tudo se eu entrasse numa formação acadêmica, já com o outro universo que eu tinha de trabalho, então eu ia sumir daquele meio, né, meio isso. Então eu busquei por outra forma, mas eu acho que na verdade, agora resumido, tudo tem a ver com quem você é, cada artista é um artista, né? E existem vários caminhos. O fato de você ter uma formação é excelente, por uma série de aspectos, mas não é garantia de que você vá para o mercado, não é garantia nem de que você seja um bom ou um excelente profissional. E muitas vezes você não tem a formação tradicional, mas você tem a veia, você tem a paixão. A veia dá no seu DNA, né? E tem a sua identidade, a sua capacidade de ir além, de criar, de sair da mesmice. Você pode ter uma vida burocrática mesmo na arte. Sim, sim. Né? Então, quem é você, né? Se você falar o Chico Anísio, um artista, sei lá, Gente, ele teve formação acadêmica? Eu não sei se teve, eu creio que não, que ele por 15 anos já recebia todos os prêmios. Mas tudo bem, a gente foi fora da curva. também fui um pouco longe, né? Fui logo falar de um gênio, né? Fui logo falar de longe, eu nem estou me comparando, não é nada disso. Eu só quis apenas ilustrar, né? Que cada um tem um caminho, né? E é isso. Pode fazer um outro podcast só falando disso. Porque o artista brasileiro, olha, eu vou te contar. Essa foi uma das razões pela qual eu tava, né? Chegou um momento que eu larguei o direito. Não só tranquei faculdade, parei de trabalhar, eu quero ser só atriz. Mas, assim, não sou de família rica. E aí logo veio um relacionamento com um ator, excelente, por sinal, excelente ator, que também não era de família rica. E a gente vai andando, e Acho que a maioria não é de família rica. a maioria não, mas realmente é bom, né, o ator quando ele... Porque a arte ela é muito exigente, né? Quando é o ator, é uma coisa, por exemplo, um pintor, né? Ele é um tipo de arte, né? Mas o ator, ele é o próprio instrumento de trabalho. Então ele precisa trabalhar o corpo, precisa trabalhar a voz. E trabalhar corpo significa trabalhar ritmo, trabalhar uma série de coisas. Então, por exemplo, você tem que ter uma atividade física, tem que ter sabe? Você tem que alcançar vários universos. Você tem que ser artista, né? Fazer personagem. Não é ficar se repetindo. É você ir para além de você. Para você ir para além de você, você tem que desenvolver uma série de recursos, digamos assim. Se desafiar, né, Bianca? É um trabalho bem artesanal, né? E que no Brasil pertence a pouquíssimas pessoas, porque nem todo mundo pode ir tão fundo. E o artista, para ser completo, ele tem que dançar, cantar e atuar? Não necessariamente. Dançar, cantar e atuar, a pessoa que quer fazer musical, tudo, realmente tem que levar isso mais a sério. Ele talvez não precise cantar. A Fernanda Montenegro, eu nunca vi a Fernanda Montenegro cantar. Quem vai dizer que falta algo nela, né? Não levar mais, né? Aí depende também muito da linha. Mas assim, você precisa se defender, sabe? Você não pode realmente só estudar o texto. Você
tem personagens, por exemplo, um Shakespeare, um Otelo, a gente, né, já que a tirânia tem a ver com Shakespeare, um Otelo. São personagens tão pesados, Tensos, complexos. tensos. Você não faz aquilo só, o ator tem que decorar texto. Você tem que ter até uma predisposição física mínima. Além de que o personagem Otelo em si tem uma postura, ele tá, então você tem que ter isso também, né? Então, é obrigatório. O trabalho de corpo, no mínimo, o ator tem que ter. No mínimo, um laboratório. No mínimo, é. Aí, hoje em dia, tá muito, por exemplo, filme de ação, pessoal. Se você for fazer isso, é claro que você sabe que você tem que ter um extra. Você tem que ter, né, uma predisposição física maior, correr, enfim. Porque mesmo que você coloque um dublê, você, na hora de assumir, você tem que ter uma continuidade, né? Você tem que fazer de conta que era você que estava fazendo tudo aquilo. Você tem que trazer, para você trazer, você tem que ter um tônus. Verdade. A consciência de si, ela implica em uma série de conhecimentos, entendeu? Então, a questão da música, por exemplo. Eu sinto falta de um trabalho de voz, de um trabalho, porque exige uma... Você tem muito tempo, né, para dedicar para tanta coisa. Mas eu sinto falta, em alguns momentos, de ter um pouco mais de conhecimento de música. Porque a música também, ela te traz ritmo. E os personagens, as falas dos personagens, as personalidades das pessoas têm a ver também com essa questão de ritmo. Bacana você falar isso. Isso é uma coisa que não se fala. Você às vezes fica a vida inteira penando, quando de repente você descobre, você fala, ai, eu tenho esse tipo... Aí quando você descobre, você já vigia aquilo. Eu dou muita pausa é uma coisa muito dramática, isso aqui é comédia, eu tô dando pausa. Você tem um vício de personagem, e não cabe, você é uma artista, você tá fazendo outra pessoa, você não tá fazendo você. Essa pessoa não tem pausa, essa pessoa não para, por exemplo. Você vai se policiando ali. Isso, às vezes, a música que te traz. Olha, você destrinchar, assim, sabe? Às vezes você pega uma grande atuação de um grande ator. Tem uma série de coisas ali, uma série de recursos que a pessoa busca para chegar naquele resultado que você às vezes nem sonha. Nem sonha, né? Entendeu? O público sabe que ele tá atuando bem, mas não... ele não faz explicar por que ele tá atuando bem. Não sabe de onde vem. E vem de vários lugares. Vários lugares. Vários lugares. Sim. Bianca, você teve participações em televisão. Você pode contar um pouco sobre isso? Ai, posso contar. Além desse elenco de apoio, eu contracenei com o Cláudio Maros, eu já contracenei com o Eduardo Moscovis em Pecado Capital, com a Thaís Araújo e o Lázaro, né, no Mr. Brown. Eu tenho uma participação minha, gente, Mulheres Apaixonadas, novela das nove é um negócio complicado. Todo mundo vê, tá? Até compartilhei no meu Instagram essa ceninha, porque me mandaram. Porque assim, Mulheres Apaixonadas, ela reprisou várias vezes já passou várias vezes à tarde. Então, todo mundo me viu. Uma vez eu cheguei no médico, aí, eu te vi ontem na novela. Você com o Zé Maia. Eu fiz uma participação quando ele fazia Você era uma médica. Ele era um médico. Ele era um médico? E eu tive, meu filho foi se consultar com ele. Eu não tinha filho, não aparecia um filho. Aparecia eu com outro ator. E, graças a Deus salvou a vida do meu filho e tal. Eu beijava o golpe dele. Muito obrigada de tudo e tal. E todo mundo viu essa participação. Eu até botei no meu Instagram. Tem participação minha que eu nunca vi, você acredita? Que no dia que eu passou, Que você não lembra? Não, eu lembro. Aliás, por exemplo, eu fiz uma participação, essa participação eu nunca vi. Numa novela das 7 chamada A Lua Me Disse. Foi um monólogo. Eu fiz uma jornalista que dava uma notícia, só eu no estúdio. E eu me lembro que eu fiquei feliz da vida, porque tinha do lado, atrás, né, aquela coisa assim, jornal, né? Sim. Jornal, o símbolo do jornal e tal. A bancada do jornal. E só eu no estúdio, né? O diretor dirigia e tal. Aí primeiro você passou, mandei o texto, beleza, estão gravando. E eu gravei de primeira, né, e tal. Foi maravilhoso, adorei fazer. Mas aí acabou que eu perdi tudo, até hoje eu não vi, eu tinha loucura pra ver essa participação minha e eu não vi. Não tem como pedir? Eu tentei, mas não sei, eu perdi realmente. É uma novela que eu acho que não passa muito, foi uma novela das 7. Foi até falando do Mário Gomes, um acidente que tinha caído, uma laje, uma coisa, enfim, uma coisa assim meio engraçada. E eu tenho mais outras participações que não são padrão tradicional de atriz, mas eu gostei, guardei muito no coração, sabe? Eu trabalhei muito com o Luciano Huck no Caldeirão. Foi muito legal, porque é aquela coisa que eu acabei de falar com você, o artista tem que ter várias experiências, né?
Então ali é improviso o tempo todo. Eu fiz várias participações. Essa participação que você chorava na rua. Essa foi. Eu achei sensacional. Eu quero falar com a diretora, né? Nossa, Eu sei, mas, cara, tudo um drama. Eu vou te falar. Quantos bastidores dessa? Olha, essa aí eu vou falar até aqui. Quem aqui, porventura, estiver assistindo, né? Como uma pessoa de fé, ou for cristão, eu sou católica, peguem isso também como uma experiência espiritual, tá? Essa do Luciano Huck. Vou contar pra vocês. Eu tava um tempo já e me chamaram, Bianca. Belo dia eu tava trabalhando, até me ligaram, Bianca, você chora? Choro. 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 Meu pai do céu, vambora, né? Não, Bianca, é o seguinte, olha só. A gente tem um trabalho, tá? Vai ser um trabalho na Cinelândia, o diretor quer botar você pra chorar, você precisa de uma atriz que chore. Isso foi que ano, Bianca? Pô, isso foi 2020, 2021, 2020. Não foi não. Foi não, 2020 foi a pandemia, foi antes. 2018, acho que foi 2018. Tem que ver o certo. Tá, quem quiser ver, tá. Eu não sei se a Globoplay agora travou. Tava público. Você botava boas ações, premia um casal no Rio de Janeiro. Foi o seguinte. Foi em agosto. Pessoal, eu vou deixar no link da descrição do vídeo. A gente não pode botar o vídeo aqui, porque senão a Globo vai pedir, vai derrubar o nosso canal aqui. Mas a gente põe o link, posso botar na descrição para ver essa atuação incrível da Diana. Beleza? Foi legal. Mas aí beleza. Aí, bom, ele quer botar uma mulher para chorar, não pode ser muito arrumada e tudo. Ele quer uma pessoa simples, para ver se as pessoas ainda se emocionam com o sofrimento alheio, com uma pessoa que pare e tal. Ah, você topa? Topo. Aí beleza, aí no dia eu fui, né, na van, o Luciano ia chegar na parte da tarde, a gente foi cedo, foi tipo 9 horas da manhã. E o diretor foi conversando comigo no carro, falando, olha, você vai chorar. Aí o Luciano ia estar numa van assistindo tudo. Eu ia estar aparecendo lá no vídeo, ele ia estar me vendo, escondido, né, e, enfim. E aí quando o Luciano chegar, você vai entrar na van com ele, vão conversando, aí você vai fazer a cena e tal. Quando a gente não sabe quanto tempo vai levar, até que ele vai aparecer e vai acabar, ele vai aparecer lá e vai cumprimentar todo mundo, tá bom. É tudo meio assim. Aí você vai chorando e tudo, mas olha, não se preocupa não, porque a maquiagem vai levar pra você cristal japonês. Esse cristal japonês é muito famoso, né? Quando eu era criança, minha mãe já falava, esse cristal japonês faz as pessoas chorarem no novela. Como funciona isso? Graças a Deus, olha, Deus, aquilo foi um desafio, eu fiquei tão... Eu provei ali, eu falei, Bianca, você conhece a sua capacidade de atuar. Eu não deixei ninguém me desequilibrar. Aquilo ali foi uma prova. Ou para eu vencer, graças a Deus eu venci, ou podia ter sido derrubado ali. Eu nunca tinha usado cristal japonês. Então, quando ele falou, já levantei a orelha e falei, ótimo. Eu não gostei muito. Por eu nunca ter usar ali na hora, no valendo. Bom, quando chegou lá o maquiador, fizeram uma rodinha. A gente foi para um hotel, na Cinelândia, estava tudo reservado, vários quartos, equipamento e tal, não sei o quê. Gente, essa aqui é a atriz. Aí o pessoal da maquiagem veio e o diretor do meu lado, todos à minha volta. Bota aí o cristal. Aí o maquiador, não trouxe. Não trouxe? Não trouxe cristal, não. Trouxe Vick Vaporub. É a mesma coisa. De olho que não sei o que. Caramba, cara. Aí, mas eu tava numa firmeza. Eu sei a atriz que eu sou. É só nisso que eu me fiei. Peguei o Vick Vaporub. Aí ficou todo mundo me olhando, né? Nada. Passei de novo. Nada. Aí você fica um constrangimento. Pode ficar nervosa também, né? É aí que tá. Eu falei, eu não posso deixar ninguém me desequilibrar. Ninguém aqui é ator, a atriz sou eu. É ali que eu vi, eu falei, eu já tenho uma certa maturidade, eu já tô nessa um tempão. Eu não vou deixar ninguém dizer que eu não tenho que fazer em cena. Eu vou me defender, eu vou fazer o meu melhor. O que vai ser na hora também tem um fator momento. Eu vou fazer o meu melhor, é isso que eu vou fazer. Eu não vou me desequilibrar por causa de cristal japonês. Isso eu, pensando comigo. Aí, bom, sei o que, bom, ficou um clima esquisito. Vamos, já era 11 horas, vamos indo pro restaurante pra gente almoçar e tal. Eu falei, diretor, se você pode, se eu for depois, eu posso ficar aqui, pode me presta o Vick Vaporub pra eu. Obrigado. Fui pro banheiro, pro quarto. Peguei o Vick Vaporub. Abriu. Tá. Quase nada, muito pouco. Eu tava testando tudo. Eu falei, não, tô me defendendo. Aqui é o momento de errar. Não tá acontecendo nada ainda, eu tô aqui sozinha comigo mesmo. Falei, esquece isso. Descartei, era isso que eu precisava fazer. Descartei. Não funciona.
Fui lá, comi rapidinho, saí antes. Foi isso que eu sempre faço, hein, Thiago? Fiquei me concentrando, me arrumei. Fiz minhas orações, Senhor, obrigada por eu estar aqui. Se eu tô aqui é porque eu mereço estar e eu posso fazer o meu melhor. E seja o que Deus quiser. Aí, o Luciano chegou, não sei o quê, fomos pra van. E aí ele começou já gravando, eu e ele na van, ele me apresentando para as pessoas, falando, gente, estamos com a Bianca Montanas, que chora muito. E aí o que eu fiz? Bianca, então, ele me aperta a minha mão, valendo então, boa sorte. Eu já saí da van vivendo a situação, eu já estava desesperada, eu não tinha que chorar, então eu estava sofrendo, eu já joguei meu corpo para baixo e fui indo, eu já fui atuando. É isso que eu falo, eu sou uma atriz, eu trabalho muito com o corpo. Sim. A gente estava falando de todos os elementos, eu tinha que chorar, mas a questão é que eu fui com o corpo, eu já saí da van caindo, e fui indo já, e me joguei naquele banco e tal, resumo da ópera, eu não parei uma pessoa, parei duas. E ele achou que era um casal, não. Eu tava no banco, o cara me viu lá do Odeon. A senhora quer alguma coisa? Uma água? Ai, muito obrigado. Aí ele foi, aí veio uma menina, a senhora quer alguma coisa? Ai, você quer? Ai, querida, obrigado, você quer? Aí o Luciano apareceu, eu falei, desculpa, era tudo mentira e tal. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Foi juntando gente, né? Aí vai, depois que ele chega, tudo acontece, né? Tô curioso, o casal realmente começou a namorar? Não sei, aí você... Eu achei meio constrangedor essa parte, hein, cara? Eu falei, imagina, né? Assim, ficou ali insistindo naquilo, pode namorar ele. O pai que é casado, o cara... Foi muito bacana a sua participação, e eu adorei. Você participou de Malhação também, né? Mas, caramba, é verdade. Eu tô autorizado. Nossa, foi muito bom também. Eu fiz muita participação bacana na Globo. Na verdade, antes, períodozinho da pandemia, iam me chamar para mais um, acho que era mais um Luciano. Que perguntaram se eu dirigia e tal. E aí suspendeu, e aí veio aquele período. E aí justamente aí que nasce a Tirânia, foi na pandemia. A gente vai falar da Tirânia daqui a pouco, porque o pessoal tá ansioso para saber. Que bom. Me fala da sua participação em curta-metragens. Eu sou apaixonado por curta, eu sou apaixonado por cinema. Inclusive, quando eu era mais moleque, no início ali do YouTube, eu produzia alguns filmes com amigos meus, né? Com filmes mais trash, filmes de terror. Era muito tosco, pessoal, era muito tosco. Eu sou pior a todo mundo, tá? Você é a melhor atriz, eu sou o pior a todo mundo. Mas eu dirigi, eu gosto de escrever, né? Eu fazia uns filmes de terror, assim, de 7 minutos. Amo filmes de terror, tá? Mas é muito trash, pessoal. Nem me procura lá. Mas é Herança Macabra, tem uns sketchzinhos ali no YouTube, Herança Macabra, As Quatro Sombras, que é sobre ufologia. Mas, cara, eu sou horroroso atuando. Mas aí, Mas é engraçado. Na época eu fui considerado o pior ator da internet, eu fiquei todo feliz. Ganhei framboesa de ouro na internet, nem sei se existe isso na internet. Eu gosto de gente bem resolvida assim. Muito louco. Mas vem cá, Bianca, como foi a sua participação em curto? Pois é, eu também tenho uma experiência. Olha, eu vou te falar. Eu vi um curta seu que foi macabro, hein? Foi. Com amor, né? Com amor. Com amor. Aquilo lá foi uma... Olha, gente, eu sou uma atriz feliz. Lógico, eu gostaria de estar ter mais trabalho. E tem outro patamar, porque eu já comecei já tem algum tempo, e essa questão do direito deu uma atrapalhada. Mas tudo que eu fiz, eu posso dizer que eu sou assim, tem grandes momentos, assim. Eu fazia um curso, agora é Instituto Conservador, mas era Instituto Stanislavski, na época, de São Paulo, pintou um teste para um curta-metragem. Uma galera da Encontrarte. É um projeto de cinema que tem em Nova Iguaçu, com jovens atores, para cineastas e tudo, festivais e tudo. E aí eu falei, bacana e tudo, quero, né? Bom, fui fazer o teste, me escolheram lá na hora. Eu mal saí, já me ligaram, é você. E tal, beleza. E Samuel Siriaco, né, que era o meu companheiro de cena, é ótimo ator, aquele menino também. Ele atua bem. Eu não achei fácil, né, ele fez bem aquela cena, aquele cara, né. Bom, aí, enfim, foi uma delícia, assim, ela é meio vilãzinha, né, não sei como se classificaria, aquela, doente, né, mas ciumenta. Possessiva. Possessiva, enfim. Foi uma delícia fazer, né, a história, né, aquela história tradicional de ciúme, né, o marido viaja e tal. Que não acaba muito bem, vamos dar spoiler. Pois é interessante. Interessante, e também vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tá, então veja.
E tem mais um que esse tá saindo do forno. Eu gravei semana passada. Chama-se A Beleza do Diabo. O nome é macabro, hein? Não, mas é uma adaptação de um conto medieval. E legal, adoro contos medievais. Ai, muito bacana. O Bruno Linhares é com o presente de Deus. Deus tem várias formas de agir, né? Eu conheci ele através de um site de artistas católicos. Em algum momento eu pedi autorização para compartilhar um vídeo da Tirânia, eu acho que ele gostou. Aí precisou de uma atriz e tudo, perguntou se eu estava afim de participar, enfim, né? A gente fez umas leituras. Trabalho lindo. A gente gravou, né, num convento antigo, né, em Macaé, no Rio de Janeiro. E eu não quero falar tudo, mas é a história de um sacristão, se passa no mosteiro, né? Ele resolve esculpir, ele se apaixona e tudo pela atividade, mas ele não tem experiência. Ele resolve esculpir o diabo. Porque como ele não tem experiência, ele acha que se ele esculpir o diabo é feio, a escultura ficar feia, não tem problema. Ele pediu autorização lá, enfim, pro abade do mosteiro, ele autorizou, e ele fez uma escultura horrorosa. E o diabo ficou revoltado com isso. Que caramba! É a comédia. Aparece... Cara, acho que é engraçado mesmo. Imagina o diabo revoltado. O diabo que faz isso é o Bruno Linhares, que foi quem adaptou, né? E direção do Rodrigo Moura. E a direção de fotografia, a esposa dele, o casal mais fofo do mundo, Priscila Maqueda Moura. Além do que, o bom humor no set, gente, como eu ri. O Rodrigo mesmo, que é o nosso diretor, ele é muito engraçado. Então, foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso fazer o trabalho. Mas, enfim. E aí, o sacristão tá lá dormindo e o diabo aparece pra ele, um monte de coisa acontece. E ele fica realmente revoltado que o sacristão não dá o devido valor e não quer saber de coisa. Ele também não sabe, não tem condição de fazer uma imagem bonita do diabo. E aí é que eu entro na história. Ele resolve aprontar uma pro sacristão. E aí eu sou uma viúva que frequento aquele mosteiro. Aquele é uma situação. Aí eu também não vou falar. Vejam o filme, tá? Quando a gente lançar, vai ser... Deve para festival, eu não sei ainda a data de estreia. Aí é pro ano que vem. Até porque faltam algumas ceninhas que vão ser gravadas agora aqui no Rio. Minha personagem já terminou. E falando de voz e de talento, né, só um detalhe, todos os meus colegas, né, de elenco, todos dubladores. E você tem uma voz muito bonita e muito presente, né? Eu tenho essa voz, mas eu não sou, engraçado, eu não sou dubladora. Mas todos... Sim, eu poderia tentar, pelo menos. Né, enfim, pintou ainda. Mas todos com vozes muito bonitas, né, porque o dublador tem voz bonita. E aí foi uma experiência maravilhosa e a história vale a pena, sabe? Foi um clima assim harmonioso e Deus realmente estava presente o tempo todo ali, porque estava ameaçado de chuva e tem muita externa. Gente, aí o elenco começou uma semana antes, falou, gente, vamos rezar. Resumo da ópera. Quando a gente acabou de gravar, que o diretor colocou o último equipamento no carro, tudo certinho, começou a chover. Deus é poderoso. Não é? Deus age de uma forma... Foi demais, tem muita história interessante. Que eu falei, gente, o que eu faço? Eu posso contar um pouco da história? Pode e tal. Conta a história do lençol, que é muito, muito boa. Essa coisa de luz é difícil, né? De fazer luz, né? Ainda mais externa. Teve um figurante que só foi gravar um dia. E eu não sei qual foi a questão lá, o problema lá de luz e tudo, de cenário. Que esse figurante, por uma coincidência do destino, tinha um pano de 50 metros no carro. Que isso? Cara, que foi o que salvou a situação lá. Quem guarda um pano de 50 metros no carro? Sensacional. Sensacional. O diretor falou, fala essa história, porque isso é muito bom. Eu tô doida pra ver o resultado. Olha, eu já tô amando os bastidores. Imagina o filme. Uma delícia, gente. Foi bom demais. Vamos ver em Cannes. Ai, nossa. Gostei. Amém. Agora a gente vai falando do seu projeto, que tá dando o que falar. Tirânia. Tá falando tanto de Tirânia aqui, Tirânia pra cá, Tirânia pra lá. Nosso diretor que te apresentou Tirânia. Como nasceu Tirânia? Como foi a ideia de criar esse... Quem é Tirânia? Como nasceu esse projeto maravilhoso? Então, 2020, né? Aquela história do ócio criativo, sabe? Na verdade, assim, tava acontecendo um monte de coisa, né? Um monte de coisa absurda, estranha, relacionamento entre as pessoas tava esquisito, porque a gente tá num mundo que eu não sabia, foi uma descoberta recente, eu não sabia que haviam pessoas no mundo que não gostavam de liberdade.
Mas existe. E eu, como eu te falei, eu tenho esse jeito assim, eu sou uma pessoa expansiva, eu acho que às vezes a timidez ajuda em algumas coisas, mas eu não sou tímida, né? Eu sou assim, espontânea, falo muito, tá? Incomodava algumas pessoas. Mas eu não tô falando, não foi só de mim, muita coisa acontecendo. E aí naquele um pouco, aquele isolamento, né? A gente começou a trabalhar a questão de home office naquela época e tudo, né? Eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, preciso pontuar esse momento, eu preciso fazer alguma coisa. Eu via muita gente fazendo teatro online, colega meu, tudo, via algumas coisas. Eu não sentia necessidade de eu fazer também. Dizer o que eu vim, né? Eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa, falei, cara, eu queria fazer alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa que tem um pouco de deboche e de comédia, porque nesse momento chega de peso, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa crítica e tudo. Mas é burilar a minha cabeça, e aí me veio logo na lembrança aqueles momentos gloriosos da televisão, quando a gente tinha Chico Anísio Jô Soares, Caceta e Planeta. Cara, que chegava no dia seguinte daqueles programas, era só as pessoas, só no dia seguinte da bom dia, já começava a falar que viram na noite anterior. Vocês viram, gente, todo mundo ria, e eram geniais, e eu pensava, se eles estivessem agora vivendo esse momento, a gente ia rir horrores. Eles iam ter muito elemento pra falar, né? Isso eu pensando. E aí eu comecei a pensar, enfim, tipo, o que me atrai como artista, enfim. Eu gosto muito da Malévola, e tem um número de comédia que me atrai muito, então, foi de uma galera da Terça Insana. Aquela irmã Selma, é preferido. É Otávio Mendes, se não me engano o nome dele. Que cara é fantástico. Eu acho muito inteligente aquele número da irmã Selma. E eu já estudei, aquilo eu seria capaz de repetir, até com as entonações deles, tá? Porque eu já vi. Porque eu não sou... Comédia não é o meu forte, né? Nem fiz muitas comédias, assim, sempre fiz mais drama e tudo. Então, por isso, mas eu sentia que tinha que ter uma pegada de humor e tudo, e eu morro de rir. Além de eu me distrair, eu estudava, vendo, eu decupava o que me fazia rir. E aí foi aí que eu pensei, eu gosto tanto da Malévola, eu falei, aí, bom, se é para fazer humor, botar uma questão de oposição, a Malévola cabe. Porque você imprime logo uma má, né? Aquela gola imensa, já imprime logo uma maldade, uma coisa. E se você vai pro lado do ridículo, já tem um efeito de cara quando você vê aquilo. Então esse foi o meu primeiro ponto de partida. Eu estava buscando isso, realmente uma assinatura mais forte, assim. Porque eu, como eu te falei, eu me inspirei nesses grandes gênios, né? Enfim, muito longe de mim, mas a gente tem que buscar no melhor, né? Ter influência, gente. Exatamente. E eu falei, alguma coisa nessa linha. E aí, enfim, eu antes de conhecer a Sonali Dávila, né? A Sonali foi fundamental para o seu projeto. A Sonali é incrível. Antes da Sonali, eu tinha feito um curso de comédia, peguei umas dicas com um outro diretor, Marcelo Caridade. Mas a Sonali sempre foi uma parceira minha. Primeiro, ela foi minha professora, ela tinha um estúdio de escola de atores, ela me deu aula. E a gente perdeu o contato no tempo e tudo. Ela é atriz, ela é diretora, ela é formada em cinema, ela é... E uma utilidade, né? E aí, eu encontrei com ela em algum momento, enfim, a gente tinha tentado também fazer um projeto de teatro, mas acabou não rolando patrocínio, né? Aquela coisa. E aí, quando eu mostrei a Tirânia pra ela, não era Tirânia, não tinha o nome Tirânia ainda. Estava bem no início. Ela gostou da ideia, e aí reformulou tudo, aí acrescentou muitas informações. Ela trouxe uma coisa de um pouco de mitologia, aquela introdução toda em si, tudo foi ela. Peso pro personagem. É isso. E culturalmente é muito rica a Tirânia. E aí eu falei, engraçado, como a gente aprende, né? A coisa sai um pouco da tua cabeça, lógico, depois das duas cabeças, mas nem por isso é fácil de fazer. Na hora de fazer, eu cortei dobrado. Ainda até hoje tem desafios para fazer. Mas aí ela deu uma refinada na personagem. O figurino, ela que começou a bolar todas as cores, a linha de cores. Maquiagem. Tudo ela mudou com a Que legal. E eu, lógico, aí eu também eu escrevi alguma coisa. Tá muito sério, falta piada, não tem piada demais, tira. Aí Ela foi azeitando ali. foi. Que bacana. E a personagem basicamente faz leituras de uma forma muito peculiar desses clássicos. Eu pensava, né, qual seria o conteúdo, esse personagem vai fazer o quê? Bom, foi aí que veio a ideia de levar a cultura, ao mesmo tempo ser atriz, né, porque, em primeiro lugar, é ela, não é a cultura, é a personagem. O personagem odeia ler, né?
Enquanto você vai falando, a gente vai mostrar uma parte aqui da Tirânia. Ela gosta, é meu oposto, que eu não digo a mim. Quer dizer, ela adora o TikTok, o Reels, né, que ela fala e tal. Mas acontece que ela quer ser rainha, ela quer sair do mundo fantástico, ela quer ir para o mundo real. E aí tem o impedimento, que é o Zoar, né, que é um grande guardião do portal do conhecimento, ela precisa passar por esse portal. E ele só autoriza depois que ela lê toda a literatura universal. E aí que entra, ela começa a ler com uma má vontade. Mas aí ela até passa a falar, já depois do segundo, terceiro livro, ela já fala, ai, o William. Tem uma intimidade ali. Ela não diz que gosta, não, mas ela acaba se envolvendo com as histórias do Shakespeare e tal, né? Que não tem como não se envolver, né? É. E aí isso foi, né? Surgiu acho que a ideia foi uma ideia feliz, não é fácil de realizar. E eu acho interessante, porque eu amo Shakespeare, né? Normalmente os atores, todo ator gostaria de fazer, né? Se você botar na internet, no YouTube, você vai ver 50 Hamlet, você vai ver todos os grandes atores, Anthony Hopkins, Ian McKellen, Al Pacino, todos fazendo Hamlet, todos fazendo Macbeth, com várias versões, né? Todo mundo quer fazer. É um clássico, né? Imortal. É imortal. E, na verdade, muita gente fala, não, eu gosto de série. Cara, você acha que eles bebem de que fonte? Essa fonte aqui é inesgotável. É inesgotável, sabe? Assim, você vê um desenho animado. Dizem que o Rei Leão, eu não lembro exatamente a história toda do Rei Leão, mas eu já li que o Rei Leão foi baseado em Hamlet. Não me engano, acho que é Hamlet. Pode ser. Sabe, é uma fonte inesgotável. Então, todo artista, mas como a gente está no Brasil, né? Cultura, o empobrecimento. Estatisticamente, o brasileiro lê em média 2 livros por ano, enquanto nossos irmãos argentinos, os chilenos, leem 16 a 20 livros. Pessoas, assim, do nosso nível, do nosso meio cultural, quando, enfim, tocava o nosso... Ai, chegava na minha casa, por exemplo, ver o livro. Você lê isso? Ué, gente. Qual o problema? Né? E aí eu cheguei a fazer uma montagem, como eu falei que eu apresentei um texto do meu personagem, eu cheguei a fazer uma montagem de um espetáculo que era uma metalinguagem do Shakespeare, de Macbeth. Os atores entravam no teatro para fazer essa montagem. E aí, no decorrer da peça, o público vai vendo eles ensaiando cenas, aí tem uma cena, tem o diretor explicando, tem conversa. Aí as pessoas falavam, né, depois quando eu saí da peça, engraçado, eu achava que era chato, me deu até vontade de comprar um livro. Que bom, que bom. As pessoas arranham na superfície. É engraçado, é legal, né? Eu achava que Shakespeare que era chato, assim. Ou então assim, eu tenho esse livro lá em casa, eu nunca li, agora eu vou ler. Que legal. Então eu acabei pegando um pouco essa função. Incentivando as pessoas a lerem. Não é só ler, porque também depende do que você lê, né? Mas eu também não quero dirigir ninguém, obrigar, tem que ler Shakespeare, não é isso. Mas é que é tão incrível, né? É tipo assim, você não sabe que você gosta disso. Deixa eu te apresentar. Tudo bem que posso te apresentar e falar, Bianca, achei chato. Beleza. Dizem, né, que tem países que dá no segundo grau, assim, de ensino médio, né? Sim. Esses alunos. Uma questão de uma cultura básica, né? No nosso ocidente, né? A pessoa não precisa viver lendo peça de teatro, nada. O cara quer ser médico, não gosta de ir ao cinema, sei lá. Mas eu acho que ele tem uma bagagem, porque, pelo menos, esses clássicos não se tornaram clássicos por acaso. Né? Clássicos nunca bom, E eles não são clássicos por acaso, é porque falam muito da gente. Não é à toa que viraram clássicos. Você pode ler autoajuda, né? Às vezes, mas tem muito mais além disso, né? Acho que as pessoas precisam... É uma forma a sociedade ganha, né? Pessoas se refinam um pouco mais. A beleza, ela tem a sua função. A beleza não é só tirar foto em rede social, não se resume só a isso. A beleza, ela humaniza, né? Então, bacana isso. Não é por acaso. Quantas vezes você se depara com um quadro, nossa, olha, e quadro, gente. Já tá hora de olhar pro quadro, por quê? Porque aquilo veio aqui. Né? Aí, por que as pessoas falam, né, dos grandes pintores? Porque não é uma coisa qualquer, não é verdade? É que nem você pode também, saindo do ramo da arte, pode ir um médico, o cara que vai lá, toma isso aqui, toma isso aqui. E tem aquele médico que parece que olha para dentro de você
E você fala, nossa, gente, fiquei emocionada. Tem médico como esse, Isso, é verdade. né? É de ir além, né? Na humanidade, na sensibilidade do ser humano, né? Que está se perdendo, né? Muito, né? Está na sociedade aí terrível. Pois é, então assim, cada um com a sua contribuição, a minha humilde contribuição, que eu achei que aquela coisa, eu estou numa luta tem bastante tempo, que eu estou tentando ter uma carreira mais autoral, né? Porque como eu tive essa questão do direito que me tirou muito, né? Me divide muito. Esse ato. Eu, apesar de ter participado de bons projetos, chegou um momento que eu falei, ai, eu queria ser mais dona, né? Ter um caminho mais meu, assim, onde eu pudesse escolher o que eu faço e, né, poder atuar em alguma coisa que eu escolho e tudo, porque até para otimizar melhor meu tempo, né, não ficar... É bom trabalhar para as outras pessoas, mas aí você fica sujeito ao que elas vão te dar, né? E eu queria poder escolher. E aí já tem muito tempo. Com o teatro foi mais difícil, essa questão de patrocínio foi mais complicado, mas a internet, ela facilitou esse acesso. Por outro lado, né, como a própria Sonali fala, né, a gente está estudando ainda essa linguagem. A Tirânia mesmo, ela... a Sonali é muito de cinema, de teatro, então o conteúdo é muito denso. Talvez ela tenha devesse ter uma linguagem até um pouco mais leve. Ela funcionaria para teatro? Teria que ser adaptado outra linguagem para teatro. A personagem pode ir para teatro, pode ir para cinema, para televisão, poderia. Mas cada um tem uma linguagem, um formato. Um arquétipo ali. Aí você teria que dar um caminho para ela. Poderia. Você lê Shakespeare, na personagem da Tirânia, mas ali também Drácula, de Bram Stoker, que é maravilhoso, de obra fantástica também. Irmãos Green, obra fantástica, macabra, mas fantástica. Menina, que eu fiquei de... Olha, eu falei, gente, da onde surgiu? Os contos de fadas surgiram desse absurdo. Histórias absolutamente adultas. Eu destaco o que mais me impressionou. Chama-se Sol Lua Taia, que é a prefeitura da Bela Adormecida. Não sei se você viu esse vídeo. O seu vídeo na internet? Eu fiz Sol Lua Taia. Gente, quem não viu, pesquisa este conto. Quem tem interesse, né? É inacreditável como a história daquela trágica como aquela tenha gerado a Bela Adormecida. Interessantíssimo. É um prelúdio aí de Bela Adormecida. Um prelúdio macabro. Macabro. É interessantíssimo. Sol, Lua, Taia. Sol, Lua, são duas crianças, os filhos de Taia. Vejam essa história, quem tiver interesse. Eu não vou contar para não perder a graça. É um conto do século XVII de Giambattista Basile, que gerou vários contos que depois foram adaptados, né, pela Disney, né? É a linha de fazer isso, né? De adaptar esses contos macabros, né? Tipo Branca de Neve. Branca de Neve eu acho muito sombrio, né? É pesado. Aí tem lá aquela a parte delicada dos a parte lúdica. É uma história sobre a inveja, né? Sim. Que é mais do que atual. Né? Inveja, vaidade. Inveja, vaidade, tudo isso, né? A pureza da menina que cai naquela armadilha, enfim. Aí o amor, né? Eu sou super a favor do conto de fadas. Meu preferido é A Bela e a Fera. É um clássico lindíssimo, né? Ai, sou apaixonado. Ai, nossa. Livro demais. Mas e o Drácula? Nossa, como eu apanhei pra fazer Drácula. Você assistiu o filme do Coppola? Drácula de Bram Stoker? Querido, comprei esse filme, tá lá disponível. Eu sou apaixonado pelo Gary Oldman. Eu era muito molequinho, mas eu lembro desse filme. Eu vi também, revisitei as atuações ali do Keanu Reeves nem estão tão boas. Porque você pode falar melhor. Só começando. Keanu Reeves. Mas ele até já falou que ele ficou meio... que ele tava saindo de muitos trabalhos. Sim. Ele pegou pra fazer... Winona Ryder, né? Eu gosto da Winona Ryder, que é uma boa atriz. Anthony Hopkins sempre, né? Como Helsing. Van Helsing. Agora o Gary Oldman com aquela cartola, aquele olho azul, que coisa linda, que história maravilhosa. Linda. Uma história... Você viu o bastidor do filme? Você assistiu, sabe, o papai? Algumas coisas, que ele dormia dormia sozinho, separado do elenco. Dormiu no caixão e tudo pra fazer, né? Você não sabia, não. Eu sei que o Coppola, né? O diretor, ele insultava os atores pra eles terem mais raiva e atuarem melhor.
Inclusive a Winona Ryder, né, ela criticou ele na época. É isso que eu falo. Você tocou no ponto, digamos. Essa questão de explosão de energia, por exemplo. A primeira cena do Drácula, primeira cena não, primeira cena do Jonathan Harker, no castelo do Drácula, quando ele está bem envelhecido. Eu que olho como atriz e tudo, já vi várias vezes. Se você for ver o filme, se você gostar, a próxima vez que você vir, presta atenção na atuação do Gary Oldman. Fala, gente, que trabalho difícil. E aí que entra, digamos, quando ele começa, ele tá com 800 anos, todo pálido, ele dá muito velho, né? Que ele vai chupando sangue, mas aí ele fica lindo, maravilhoso. Depois ele vai pra Londres, deixa o Jonathan lá pra morrer, acaba que ele se salva, se joga lá naquele mar e tudo. Mas ele, quando começa, não sei se você lembra da imagem dele, tudo branco, essa figura desca, Pálido. e aí o Jonathan acha meio estranho, e aí ele tá lá jantando, e ele, né, aí a sombra projetada, o Jonathan começa a achar aquele ambiente todo esquisito. Mas aí de Sombra com movimentos errantes, né? Acompanhá-lo. fantástico. Isso. Fantástico. Aí você vê o ator e uma voz de frágil, mas ao mesmo tempo uma atuação intensa. Tem um momento, tem um jogo que ele deixa cair alguma coisa, tem explosão, mas ao mesmo tempo ele está debilitado. É dificílimo. Como é que você adquire, por exemplo, uma explosão de ódio, uma coisa? Atividade física pode tirar isso. Sim. Eu tô fazendo Krav Maga. Bacana, velho. Entendeu? Eu comendo fogo, acho super difícil também, Krav Maga, tem coisas ali que... Mas uma vez eu atuando, a Sonali falou, te falta um pouco, às vezes, não sei o que é, uma agressividade, uma coisa, às vezes para você pegar. Por isso que às vezes os diretores buscam, apelam um pouco para esses recursos. Quem não entende fala que é absurdo e tal, mas é muito difícil você chegar num certo nível de atuação. Às vezes o ator é um bom ator, mas ele precisa de um gatilho. Você entende? É aí que eu falo das várias atividades. O José Loreto, quando foi interpretar o José Aldo nos cinemas, agora eu não lembro o nome do filme, mais pesado que o mar, mais forte que o mundo. Posso falar uma coisa errada aqui? Sim. Os diretores falaram no ouvido dele, ó, aquele cara ali, o cameraman, pegou a sua mulher, foi pra cama com ela, não sei o que, pra ele ficar com raiva. Porque ele estava interpretando um lutador de MMA, então ele tinha que ter aquela agressividade. Você concorda com isso, que alguns pontos tem que ter? Eu acho que tudo passa por quem você é, certo? Eu acho que tem limite. Tem limite. Porque tem umas histórias aí horrorosas, que deu até problema mesmo no set entre os atores e tal, com pessoas até renomadas, super graves, assim, que eu super discordo, e muita gente discorda, né? Porque, em primeiro lugar, aquele negócio, existe também um budismo de botar qualquer um pra atuar, né? Tudo pode na vida, né? A gente é a favor da liberdade, como eu falei. Se eu sou a diretora, eu vou pegar um roteiro. E eu quero pegar uma pessoa que não é ator. Aleatória. Sei lá por quê. Pra atuar. Mas aí você vai ter que fazer ela atuar. Aí aquela história. Essa pessoa, uma cena dramática, ela tá sofrendo muito. E a pessoa não sabe de onde tirar, porque ela não é ator. Aí o nego vai lá e espanca. Tá aberto. Quando ela já tá, bota pra gravar. Isso é válido, né? Onde é que fica a arte, né? E por que escolher essa pessoa e não um ator? Aí são várias questões. De repente, a história do José Aldo. Não, eu quero o José Aldo fazendo o José Aldo mesmo. Um exemplo, né? Eu vou estudar, eu quero a história da menina que tá fazendo sucesso, já escolhi pra lá. Rebeca Andrade. Rebeca, você vai fazer a Rebeca Andrade, eu quero você. Ela não é atriz, digamos, né? Aí, o que você vai fazer para ela travar aquele realismo? Ela vai ter um tempinho de preparação, vai que ela tem um mega do talento, se sai bem. Aí pode acontecer, você pode descobrir um talento. Bem. Assim como ela canta muito bem. Eu não sei. Ela canta maravilhosamente bem, né, diretora? Legal, eu não sabia. Mas pode ser que não, né? E aí você vai botar, enfim, são questões, né? Mas tem a história do método, né? Porque assim, o artista, como ele estuda, né? O Stanislavski, que é o mestre, é o papa da interpretação, para mim, não existe nenhum método que vá superar o que o Stanislavski ensinou, aqueles livros, né? Quem dera ter conhecido, ter estudado, né? E lógico, temos vários diretores maravilhosos que podem formar um bom ator, né? Estou falando em termos de
ídolo, assim, né? Porque ele é a maior referência, né? De cima, assim. Mas é como se fosse um Shakespeare de ensino de teatro, né? Um método, é. Ele era ator também, gigante. Um russo, né? Um artista russo. Mas, assim, ali tem todos os recursos. Todos os recursos. Só que, às vezes, né, o artista ele não teve aquela formação sólida. Ou mesmo tendo... Pode acontecer, tem a formação, mas o personagem está um pouco maior do que ele. Ou ele até faz bem o personagem, mas tem um momento daquele personagem que a pessoa não está se achando. Por isso que tem atores que se agarram, como por exemplo o Gary Oldman, que é um monstro de ator. Um monstro, maravilhoso. Mas até ele quis dormir num caixão isolado do elenco. Para ter imersão. É uma defesa dele. Ele precisava dormir. Você acha que ele ia fazer mal o personagem? Ele ia fazer mal o Draco se ele não dormisse no caixão. Mas de alguma forma ele estava criando coisas na cabeça dele. Ele estava estimulando, ele estava se estimulando, se defendendo, que nem eu me defendi lá, mal comparando. Que eu fui lá, sou eu comigo mesmo e eu vou me defender no meu corpo. Vou me defender no meu corpo. É a minha forma de expressão, né? Muitas vezes eu pego o personagem, eu penso logo no como é que ele se comporta por fora. Uma coisa minha, né? Cada artista tem né? Então, mesmo ele sendo um grande ator, ele não podia errar naquele personagem, né? Podia errar. Então a pessoa vai às vezes estar pegando, e aí entra essa coisa, dá um tapa na cara, fala que a mulher traiu. Acho que até certo ponto tem o seu valor. Quais são os seus projetos futuros para Tirânia? Pois é. E ela tá numa fase muito boa ali na internet. Inclusive, vou pedir pro pessoal da produção colocar aqui na descrição do vídeo o canal da Tirânia, tá bom? Ela tá surfando ali. Cara, o personagem é incrível. Cara, vocês têm que ver. A diretora também se amarrou também, né, diretora? Muito bom. A personagem é incrível, leve, sarcástica. Eu adoro esses personagens assim, com um tom sarcástico. Tem um dragão de estimação. Tem um dragão de estimação. Muito boa, assim. Que inclusive ela usa pra torturar o bobo, né? Aquela coitada daquele bobo. Gente. O texto é muito bom, Bianca. Essa coisa, esse bobo é do Sonali. Sonali é a cabeça genial. Tá muito bem assistida você. Muito bem assistida, né? Com certeza. A gente vai esperar esse ano acabar. Eu tô já lendo algumas outras coisas, né? Sim, que eu acho que tem. É sempre na pegada de outros clássicos ou você vai permear em outras áreas também? Tem tanta coisa boa para viver nos clássicos ainda, né? Eu tô pesquisando uns contos, peguei um conto de Edgar Allan Poe que eu acho muito legal. Tem um que é bem assim, interessante, eu já tenho que separar. Né? Quem sabe o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte? Não, mas eu conheço o Morro dos Ventos Uivantes. Pode ser, é uma história realmente interessante. Mas tem que ver se tem gancho para ela, né? Porque ela vira tem uma coisa assim mais de exagero, né? Tem que ter uma coisa assim forte, né? A história é realmente interessante, né? Traição. Pode ser, eu não tinha pensado nessa história especificamente. Mas enfim, eu tô investigando algumas coisas e a gente realmente vai decidir se faz mais vídeos e tudo. E eu tenho também uns projetos que eu já tinha vontade de desenvolver, até para talvez fazer um curta-metragem, não sei se um monólogo, uma adaptação de uma história que eu vi há muito tempo atrás, de cinema, que tem a ver com mudança de personalidade, assim, é uma coisa que me instiga também, que eu tenho vontade. Enfim, e tem essa questão do curta também, e vamos ver, também estou esperando projetos com algumas pessoas, né, que a gente está meio que fui convidada, mas ainda não tem nada certo. Mas da minha parte tem isso, eu estou pesquisando uns novos conteúdos que eu acho que caberiam para a Tirânia, que eu tenho vontade de fazer, e fora também dela, né, na minha carreira assim, particular, outras coisas, outros desafios que eu tenho vontade de fazer. Vamos ver o que dá para realizar. Eu prometo que eu conto. É uma coisa legal pra gente falar. E volta aqui para falar, né? Para do cast. Com certeza. Bianca, a gente chegou no momento do nosso Pong. O que é o Pong? É um quadro muito famoso aqui do podcast. Não sei se você viu outros episódios. O que é o Pong? É o primeiro jogo da Atari, né, da nossa época, mas é o primeiro jogo da Atari
onde uma bola corria de um lado ao outro como fosse um jogo de tênis. E eu vou te fazer umas perguntas e você secamente vai me responder. Vamos lá? Teatro ou televisão? Por favor. Até empate, vai. Empate? Tá bom, pode. Vai empate. Vai empate, então tá. Drácula ou Ricardo III? Ai, você tá muito difícil. Você tá muito difícil, gente. Vamos apostar no Ricardo III, vai. Ricardo III é muito bom. Shakespeare, né? Vamos no Papa. Bram Stoker ou Shakespeare? Vamos no Shakespeare, vai. Tem uma obra mais rica. O Bram Stoker é fantástico também. O Drácula é uma delícia de você ler o livro. O filme também acho que foi uma realização muito bem feita. Mas como Shakespeare é gênio e a obra é vastíssima e praticamente a obra inteira é maravilhosa, é impressionante, tem as histórias que eu mais amo. Não esquecendo, né, que além dessas tragédias todas, que são as mais famosas, tem a Comédia dos Erros, que para mim é a história mais fofa, mais engraçada do planeta, e as pessoas não divulgam tanto. Eu vou contar dessa história. Online ou offline? Offline. Offline. Eu gosto muito do online. Offline, tá? Eu gosto de offline, minha velho. Leitura, tá? Kindle ou livro de papel? Isso aí é muito fácil. Leitura de papel. Tô cheirinho, né? Nossa, maravilhoso. Total. Não tenho paciência, mas não vontade de ler em Kindle. Mas eu eu gosto de marcar, sabe? Essa fala que, vou marcar isso aqui é bom, isso aqui é muito bom. Né? não. Então você, parabéns, participou do Bug. É um quadro meio nerd, aqui do Pradocast. E obrigado por participar. E Bianca, você não vai fazer a tirada aqui pra gente. Não tem, você tem que se preparar, tem que ter todo o arquétipo dela, né? As vestimentas, né? Não funciona muito fora do mundo fantástico. Desde o mundo real ela não funciona. Mas eu gostaria que você fizesse uma leitura pra gente. De vez em quando você faz umas leituras na internet, tem o perfil pessoal. Isso. Você pode ler uma coisa pra gente, alguma coisinha pra gente aqui? Você trouxe esse box. Olha só, gente. Esse box incrível de Shakespeare. Olha só isso. Tem 3 obras aqui. Eu posso chamar de trilogia? Sim. Uma trilogia aqui. São as tragédias, as peças históricas e as comédias, né? E é pesado, hein? Que uns 10 quilos? Tá pra malhar. E o que você escolheu aí pra gente? Bom, você... Tragédia ou comédia? Qual vai ser? Vamos na tragédia? Tragédia. Isso. Otelo, Macbeth, Hamlet, o quê? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o Otelo. Eu gosto muito de Otelo. Que, aliás, quem não viu o filme com Lawrence Fishburne, é de 95 esse filme. Do Alan Parker. É bonito demais, né? Mega recomendo. Já tá até marcado, hein? Vamos lá. Pra quem não sabe, né, da história, o Otelo, ele é vítima do veneno do inimigo dele, né? Ele é casado com a Desdémona. Desdémona é uma nobre, filha de um nobre, de um senador, um homem muito respeitado. E o Otelo também é um homem muito respeitado, guerreiro, mouro e tudo, né? Ele é negro, né? Então tem a questão também do preconceito, várias coisas. Mas ele atiça o ódio, a inveja do Iago, né? E o Iago começa a fazer intriga. Desdémona é uma mulher super fiel, super pura, só teve, né, casou com Otelo, é fiel ao Otelo. Mas ele cria uma intriga de que ela tem um relacionamento com Cássio. Cássio é amigo, e houve uma questão que o Otelo tirou ele de uma função, também por intriga do Iago, que fez ele beber, enfim. E a Desdémona, com pena, ela fica intervindo para ele, né, restituir fica, enfim, intercedendo a favor, né, do Cássio, né, do Cássio. E o Iago usa isso, manipula isso para deixar ele louco de ciúme. Ele acaba caindo nas garras, né? O orgulho do homem, ele que realmente acredita que ele está sendo traído. E aí eu repito, né? Como eu falo lá quando eu faço as leituras, as cenas são imensas. Então, pegar um trechinho. Tá ótimo. Já apresente aqui pra gente. A Desdémona fala para ele: espero que meu amo me ache honesta. Sim, como a mosca do estio no açougue, que emprenha até com o vento, musgo horrendo, porque ainda é tão bela. Cheira tão bem que os sentidos me doem, quem dera aos céus se não tivesse nascido. Que pecado que ignoro eu cometi. Mas foi feita essa página, ou esse livro, para se escrever puta?
Que cometeu? Que cometeu, prostituta de todos. As minhas faces virariam forjas, nas quais em cinzas fazem-se os pudores falando dos seus atos. Cometeu. O céu torce o nariz, a lua pisca, o vento cafta que beija o que encontra. Escondeu-se na mina oca da terra para não ouvi-los. O que cometeu? Puta vil. Pelo céu, me calunia. Então não é rameira? Não, por Deus. Se preservar o meu corpo pro meu amo, contra o toque odioso ou ilegal, é não ser meretriz? Eu não sou. Não é puta. Por minha salvação. Será possível? Ó céus, perdão. Eu é que me desculpo. Tomei-a pela puta de Veneza que se casou com Otelo. Aí você que ocupa cargo oposto ao de São Pedro e guarda as portas do inferno, sim, você. Já terminamos. Está aqui seu preço. Passe a chave e a boca bem calada. Aí sai. Enfim, aí a cena continua. Maravilhoso, maravilhoso, Bianca. Obrigado aí por você recitar esse texto. Assim, trágico, mas necessário, né? É uma reflexão, né? É. Eu leio a Bárbara Leodoro, ela também explica um pouco, né, sobre o que está por detrás da... A Bárbara Leodoro é a tradutora, né? Ela é tradutora, ela era crítica de teatro, ela era temida a beça quando ia assistir as peças, todo mundo morria de medo das críticas dela. Mas ela é uma erudita, né, e assim, muito estudiosa, né, formada, né, em Shakespeare, ela é uma autoridade. Então ela tem vários livros falando sobre Shakespeare, sobre as obras, explicando um pouco, né, das obras e também dos recursos que ele utilizava e tudo, né. Mas assim, a minha humilde visão, que não sou, estou longe de ser uma erudita, sou só uma apaixonada, que observa que ele bota uma lente de aumento em tudo. Então, por exemplo, o Iago é o pior vilão. É o mais invejoso, é o mais cheio de ódio, não ama ninguém. Ah, de mundo. Ele é o mais cruel, o mais covarde, ele manipula e trai todo mundo, ele usa todo mundo, com o único fim de destruir esses dois, esse casal. Né? E o Otelo é o mais orgulhoso, mais íntegro, né? É o mais respeitado. E isso, se a pessoa não tem sabedoria, vira uma prisão. Certeza. Então, quando o outro usa de artimanhas, que ele usa, manda a mulher do Iago, a Emília, é criada da Desdémona. Ela não deu muita atenção, mas não sabia para que era, mas o Iago pediu para ele roubar uma peça da Desdémona para ele fazer alguma coisa. Não sabia para quê, mas a Desdémona uma vez se distrai com um lencinho que o Otelo deu para ele deu para ela quando se casaram. Um lenço, né, todo que tinha sido da família dele. Ela perde esse lenço, não sabe onde está. O Iago pediu para a Emília pegar, e a Emília deu para o Iago. E com esse lenço, ele dá um jeito de botar junto com do Cássio, e quando o Otelo vê esse lenço com o Cássio, ele acredita que a mulher dormiu com ele. Começa a acreditar em tudo. Então aí entra a questão do orgulho, de tudo, né? Butuim, então ele não pode deixar de ser, né, quem ele é, uma autoridade. Tem toda essa armadilha. É refém dele mesmo. Refém dele mesmo. E aí, a mais pura das mulheres, a história fica mais cruel, mais dolorida pro público. Vai ficar, meu pai, não é possível. Então tem toda aquela pureza, aquela ingenuidade. E ela não vai entendendo que ele começa a mudar com ela, depois ele começa a agredi-la, como a gente viu aqui. E o outro sabendo de tudo e torturando, até que chega realmente aos finalmente, né? Ele mata ela. Né? Então, lógico que a questão do ciúme vai servir eternamente. Enquanto a humanidade existir, né? O ciúme, a inveja, tudo isso. Qualquer ser humano vai estar sempre presente, né? Vai estar sempre vivo. Mas eu acho que tem essa semelhança, né? Sem dúvida. Mas o Shakespeare, tudo isso é levado à última potência. Pô, uma lente de aumento em todas as circunstâncias. Exatamente. Muito bom mesmo. Sensacional, que papo incrível. Bom, né? Agora a gente chegou no momento do nosso... Né? Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Agradeço. E volte mais vezes para falar de novos projetos, novos curtas. Inclusive a Tirana podia fazer umas leituras, né? De clássicos da literatura brasileira. O que você acha? Sim. Já pensou nisso? Já pensei no que cabe para ela.
Por exemplo, acho que Nelson Rodrigues, talvez. Porque ela não gosta de ler, né? Então ela tem que pegar uma coisa que ela ache surpreendente, né? Não dá pra, entendeu? Dá pra dar qualquer conteúdo pra tirar. Não basta ser literatura. Ter peso. Ela é uma força da natureza. Ela é. Pessoal, comente aqui se vocês querem ver a Tirânia fazendo leitura de Nelson Rodrigues. Vai ser bom, né? Comente aqui. Tá bom, pessoal? Nelson, acho que combina. Combina, né? Então é isso aí, Bia. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, dá aquele peteleco maroto no like, tá bom? E para eu saber que vocês chegaram até o final, digite aqui nos comentários. Cristal chinês. Cristal chinês. Aí eu vou saber que vocês não passaram ali o vídeo, não roubaram ali e chegaram até o final, beleza? Bianca, mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Se a resenha é boa, tá no Podcast.